Olá pessoal, tudo bom? 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, não aqui nessa quadra, mas na grama sagrada de Londres, em Wimbledon, aconteceu uma das finais mais épicas da história do tênis. A final de Wimbledon de 2019 durou quase 5 horas, teve quase 5 horas de duração e 421 pontos disputados. Quem ganhou a final foi o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que é o número 1 do mundo, tem 32 anos e muitos consideram um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas quem impressionou o mundo, quem causou mais discussão, não foi quem ganhou, mas quem estava do outro lado da rede, quem quase ganhou o jogo, que foi o suíço Roger Federer, com quase 38 anos de idade, faria 38 anos de idade 25 dias depois, e é considerado por muitos o maior jogador de tênis de todos os tempos. O que acontece é que o Roger Federer vem dominando o circuito, ele é número 1 ou 2 ou 3 há mais de 15 anos e sistematicamente ganha de molecada muito mais nova que ele, 18, 20, 22, 25, menos que 30, e isso impressiona o mundo. É engraçado porque quando o Roger Federer fez 29, 30 e de vez em quando ele perdia alguns torneios, não dá para ganhar tudo, né? Sistematicamente a pergunta que os repórteres faziam nas entrevistas pós-jogo era: quando você vai aposentar? Você está pensando em aposentar? Ou seja, faz quase uma década que atazanam ele com essa história de quando será a sua aposentadoria, e ele está aí, já se aproximando dos 40 anos de idade, disputando as mais importantes finais e ganhando torneios e batendo recordes seguidos. A Revolução Prateada é um canal que estuda o envelhecimento populacional, a revolução da longevidade e do fato que a gente não apenas está vivendo mais, mas está vivendo mais com mais qualidade de vida, com mais domínio das nossas capacidades cognitivas e físicas. E acho que o Federer é o melhor exemplo que eu podia arrumar para falar desse assunto. Não seria justo eu falar apenas do Federer, porque o Djokovic já está com 32 anos de idade, também está ganhando tudo. O Rafael Nadal, tenista espetacular, certamente ele vai entrar para a história como um dos maiores, se não o maior. Esse cargo é um pouco controverso. E dentro do top 100, ou seja, daqueles 100 melhores jogadores do mundo, mais de 30 têm mais de 30 anos de idade, então os trintões estão batendo um bolão e estão detonando a molecada aí. Mas por que as pessoas se espantam com isso? Elas se espantam porque existe uma narrativa cultural associada ao passar dos anos, que é uma narrativa de que o envelhecimento é apenas declínio, sobretudo na parte física. Isso é uma narrativa, no mínimo, meia verdadeira. Ela não é inteiramente verdade. O exemplo do tênis é emblemático disso. Eu acho que o tênis mostra que é possível você permanecer longevo mesmo numa área competitiva e física como é o tênis. Qual seria o segredo então desses trintões? Bom, eu acho que em primeiro lugar, Djokovic, Nadal, Federer, eles fazem parte, muito possivelmente, de uma safra espetacular. É possível que a gente esteja testemunhando uma era única, de 3 jogadores únicos exemplares com talento físico, artístico para esse esporte que a gente talvez não venha a ver no futuro próximo. Então acho que existe isso, é uma safra realmente espetacular, mas não é apenas isso, Bom, o tênis é um esporte, e por ser um esporte ele exige destreza atlética. Você precisa ter vigor físico, você precisa ter energia para correr de um lado para o outro, para rebater bolas, para sacar com velocidade. Então ele exige sim muita força física. E os cientistas mostram que o auge da nossa força física é ali ao redor dos 26 anos de idade, 25 a 28, ao redor dos 26 anos de idade. Então nesse sentido, esses tenistas trintões, eles têm uma desvantagem, porque biologicamente a gente costuma ter maior explosão, ter um melhor processamento do oxigênio por volta aí dos 26, 27, 28 anos de idade. Entretanto, você pode me perguntar, se os mais jovens estão mais aptos fisicamente, como é que o Federer, com quase 40, se aproximando dos 40, aguentou uma maratona de quase 5 horas de jogo? O que acontece é o seguinte: apesar da explosão, da energia física, do sprint ser maior nessas idades mais jovens, alguns estudos mostram que para testes de resistência, quando as provas são de resistência, como parece ser o caso do tênis, que é explosão, descanso, mas com longa duração,
trintões e quarentões se saem muito bem. Se você olhar provas de triatlo, Ironman, maratona, você vê muita gente acima dos 30 ou próximo dos 40, o que mostra que para provas de resistência, como parece ter sido o caso dessa final, a resistência conta e os trintões se saem bem nessas provas de resistência. Se a parte física é importante, o tênis aqui tem uma pegadinha que é o seguinte, ela não é tudo. O tênis é também um jogo estratégico, você precisa saber como manejar esses ângulos. Essa quadra de tênis é como se fosse um imenso tabuleiro de xadrez. Você precisa saber como construir pontos, como deixar seu adversário em situação desconfortável. Ou seja, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E os cientistas dizem que os jogadores de xadrez atingem seu ápice um pouco depois dos 30 anos de idade. Então, nesse sentido, do ponto de vista tático, estratégico, os trintões se saem bem porque eles têm mais maturidade para ler e interpretar a geometria e essa estratégia do jogo. E por fim, mas não menos importante, o tênis é também um esporte profundamente mental e emocional. Antes de derrotar aquele adversário que está lá do outro lado da rede, você precisa enfrentar o mais terrível inimigo de todos, que é você mesmo. Sua mente, sua ansiedade, seu medo de errar, sua frustração quando algo não sai do modo como você planejou. Ou seja, não é à toa que a gente vê tanto jogador de tênis com acesso de fúria, quebrando raquetes. É por causa disso, é realmente muito difícil domar a si mesmo. E os cientistas dizem também que a gente atinge melhores índices de controle emocional e autocontrole e conhecimento de si mesmo com o passar dos anos. A gente tende a ter mais inteligência emocional com o passar dos anos. Bom, o exemplo do tênis acho que desmonta esse argumento do preconceito de que o passar da idade é necessariamente apenas declínio. Ele é declínio, sim. O passar dos anos traz algum declínio físico. Eu, por exemplo, não usava óculos para ler, agora eu preciso usar óculos para ler. Mas, ao mesmo tempo, se existe uma narrativa que pode haver algum declínio físico em alguma área, ele traz ascensão em outras áreas. Não é tudo declínio. Todos os estudos mostram que se a gente perde alguma coisa em explosão física ou em alguns atributos atléticos, você ganha em inteligência emocional, na capacidade de interpretar suas emoções, as emoções alheias, na capacidade de ler cenários, na inteligência emocional. Ou seja, existe algum declínio em algumas áreas, como existem ganhos em outras áreas. E acho que o exemplo do tênis é isso, é um esporte que tem a parte atlética, mas tem a parte estratégica, tem a parte emocional e mental também. Agora, se até o preconceito contra atletas é algo questionável, o que vamos dizer então do preconceito contra profissionais? No mercado de trabalho, muita gente tem preconceito contra quem tem 40 ou 50, o que é algo absolutamente impensável e injustificável. Para terminar esse vídeo, eu vou citar as frases que o Federer, uma das frases que o Federer falou após a final que ele perdeu, mesmo frustrado, ele disse assim: eu espero que o meu exemplo, pelo menos, sirva para estimular outras pessoas a perceberem que elas podem e que ninguém está acabado porque fez 37 anos de idade, tá legal? Então é isso, espero que você tenha gostado. Use esse exemplo, se mexa, porque quem pratica esporte vive mais e vive melhor. E vida longa ao Rei das Quadras.